Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz e a ternura de Deus esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, dando glórias e louvores ao Senhor nosso Deus, que nos fala, que nos educa, que nos ensina, que nos forma através da sua palavra. Porque só Ele, o Senhor, tem palavras de vida eterna. E nós nos colocamos na presença do Senhor nosso Deus e pedimos: venha em nosso auxílio, Senhor. Venha em nosso socorro, Senhor. Venha nos falar, nos ensinar, nos dirigir, nos instruir, nos formar na Tua graça, Senhor. Porque nós queremos saber viver. Nós queremos saber bem viver nessa vida. E Tu és o sumo bem. Tu és, Senhor, a bondade. Viva no meio de nós. Fala-nos pela Tua palavra. Teu Espírito nos guie, nos conduza, nos ilumine e nos direcione. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Que beleza! Diante de nós a palavra de Deus que nos forma. Diante de nós a palavra de Deus que nos instrui. Por isso, com caneta, caderno na mão, mas a palavra de Deus no coração, olha o que diz o capítulo 20 do texto sagrado do livro do Eclesiástico. É melhor repreender do que guardar raiva, como é melhor não impedir de falar aquele que confessa. Paixão de eunuco para deflorar um adolescente. Assim é quem quer fazer justiça pela força. É bom que o corrigido manifeste seu arrependimento, pois assim evitarás o pecado voluntário. Há quem, estando calado, seja tido por sábio, como se torna odioso quem é desmedido no falar. Há quem se cale por não ter a resposta. E quem se cala porque sabe o momento certo de falar. Quem é sábio mantém-se calado até certo tempo, mas o leviano e o imprudente não esperam a ocasião. Quem usa de muitas palavras será detestado. Da mesma forma, quem arroga o poder para si injustamente. Bom, tem tantas máximas de sabedoria aqui na palavra de Deus que a gente vai se deleitando, vamos ruminando aqui a palavra de Deus, pouco a pouco, naquilo que ela forma e instrui o nosso coração. Versículo 1, é melhor repreender do que guardar raiva. Ora, é preciso ter sabedoria para também interpretar o que a própria palavra nos diz. É melhor corrigir, porque repreensão hoje ficou um sinônimo muito negativo, como se repreender fosse simplesmente combater o que o outro faz. E isso muitas vezes acontece de uma forma negativa, errada, sem discernimento. Então, a correção, e toda correção é necessária, no tempo certo, da forma certa e de maneira correta. E é essa sabedoria que vamos aprender aqui no estudo de hoje. Porque, veja bem, o versículo 6 nos diz: a quem se cale, porque não tem resposta. Se eu não tenho uma resposta para uma coisa, eu não vou inventar, porque eu tenho que falar. Tem coisas que as pessoas me perguntam, olha, eu não tenho uma resposta para te dar porque eu não sei, porque eu não tenho certeza, porque eu não tenho convicção. E aí eu vou buscar o silêncio, inclusive o silêncio do mergulho, para tentar buscar em Deus uma resposta mais adequada, mais correta. A gente que acha que a sabedoria é saber responder tudo de supetão. Perguntou, respondeu. Quantas respostas más dadas e respostas dadas de forma incorretas, muitas vezes levam as pessoas para os caminhos desastrosos da vida. Mas há quem se cala porque sabe o momento certo de falar. Isso aqui é sabedoria. Eu me calo diante de muitas coisas, de muitas provocações. Eu prefiro me calar para saber o momento certo de falar. Porque mesmo que seja a coisa certa, mas falada na hora errada, é princípio de destruição, é bomba na certa, né? Mas quem é sábio mantém-se calado até certo tempo.
Não é que agora eu tenho que ficar calado para sempre, não se manifestar e não dizer, mas é saber a hora de dizer. Sabedoria é isto. Sabedoria não é se omitir. Não pense que é omissão, é guardar, não. É saber que tem que falar, precisa falar, mas ter o momento certo para falar. Sabe, vivemos em tempos difíceis, trazendo a palavra para os nossos dias de hoje, onde tudo funciona na rapidez, na velocidade, nas exigências dos tempos. As pessoas querem ser como o Google ou aquelas ferramentas de pesquisas da internet. Perguntou, respondeu. Hoje tem até automático. Você pega o seu smartphone, alô Google, aí pergunta e ele já te responde. Na vida nós não podemos ser assim. Nós não somos máquinas, não somos robôs, não temos respostas prontas. As nossas respostas vêm de reflexão, meditação, compreensão naquilo que é a verdadeira sabedoria que vem de Deus. Por isso, aquele que não passa pelo crivo da prudência engole muitas vezes remédios amargos, duros e mortais na vida, porque não soube deixar-se levar pela prudência, pelo momento certo, a forma certa de falar o que precisa ser dito. Tem coisa que precisa ser dita, mas tem que ser dita de forma correta, no momento exato, na hora exata, porque senão acaba destruindo. O leviano e o imprudente, eles não esperam a ocasião, não. Hoje as pessoas confundem sinceridade como sinceridade fosse aquela pessoa que falasse tudo o que ela pensa, tudo o que ela acha. Às vezes a gente olha nas redes sociais, as pessoas elas simplesmente se expõem, falam tudo o que tem na cabeça, tudo o que tem na mente e acha que isso é autenticidade. O autêntico, ele é prudente. O autêntico, ele busca dentro de si aquilo que de verdade precisa ser verdade. Porque a verdade não é uma coisa subjetiva. Eu acho que é isso, eu coloco aquilo como uma lei eterna. Não, é a palavra de Deus que nós estamos meditando, nós estamos vendo que ela nos mostra eixos por onde a vida deve caminhar. Esses eixos são iluminados pela luz de Cristo, porque Ele sim é a verdade suprema. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não seja uma pessoa leviana, não. Não seja, porque vivemos num mundo muito leviano, muito imprudente. E ficamos e nos tornamos levianos quando a gente não tem o dom da reflexão, do parar, do pensar, do meditar, do saber guardar, do silenciar. Não fale tudo o que queres, em toda e qualquer ocasião, porque o que sai de si pode voltar para você envenenado e de uma forma muito cruel. O versículo 6, vamos continuar essas máximas aqui de sabedoria que vem do coração de Deus. Os males aumentam para o indisciplinado, e o que ele inventa é para a sua própria ruína. Há presentes que não são úteis, e há presentes que rendem o dobro. Há humilhações que vêm por causa da glória, mas há quem depois da humilhação que levanta a cabeça. Há quem compre muitas coisas por preço baixo, mas torna depois a dar por elas 7 vezes mais. Podia até rir agora desse versículo 12, né? A palavra de Deus às vezes nos dá motivo de rir e de chorar. Porque o versículo 12, eu volto depois para os outros, há quem compre muitas coisas por preços baixos, né? Pessoa que adora as pechinchas da vida. Uma vez eu fui na feira do Paraguai, lá no próprio Paraguai, estava visitando na Foz do Iguaçu e fui lá e comprei uma sacola de coisas baratas. Mas voltei de lá muito feliz da vida que com R$100 eu enchi uma sacola de sapato, de roupa, disso, daquilo. Mas tudo que eu gastei com R$100 não duraram 3 meses. O sapato se abriu, descolou, os produtos que eu comprei tiveram nada. Ou seja, tem barato, a palavra de Deus traduzindo num bom português para o dia de hoje, tem barato que se torna muito caro. Esses dias eu comprei um carregadorzinho também maior, esse fio para carregar o meu smartphone,
maravilhoso, comprei, o rapaz me vendeu ali, baratinho, R$ 5, maravilhoso. Funcionou bem um dia, funcionou, depois de um mês não servia mais para nada, né? E ainda acaba viciando, estragando a bateria do meu celular. Então, a gente tem que prestar bastante atenção, não é que a gente tem que comprar as coisas caras, não. Aqui é uma prudência que a palavra está nos ensinando. A gente tem que prestar atenção, porque isso é bíblico, viu? Mas torna depois a dar por ela 7 vezes mais. De reparar, de conserto, disso ou daquilo. Então, pensar bem. O outro botou lá um combustível baratíssimo, corroeu o motor do seu carro, que ele gastou depois para reparar o carro. Só Deus sabe o quanto custou para ele aquele barato, né? Os males aumentam, mas eu volto lá para o versículo 9. O versículo 9 que diz o seguinte: os males aumentam para o indisciplinado, e o que ele inventa é para a sua própria ruína. É claro que a indisciplina só traz mal para a nossa vida, torna a nossa vida mal. Primeiro, muito mal organizada, as coisas se perdem, nós nos perdemos e assim por diante. É um trabalho duro, mas nós não podemos abrir mão da disciplina, da organização pessoal com as coisas e com a própria vida, né? A humilhação que vem por causa da glória, mas a gente se exaltou, se tornou grande demais. Quando cai, a queda é grande, mas com humildade, saber se levantar é a graça de Deus que nos ajuda. Muito bem, eu só posso louvar, agradecer e bendizer a Deus pela sua palavra, e eu quero agora a companhia do Padre Antônio Xavier no crescimento com a palavra do Senhor nosso Deus. Este capítulo 20 do Eclesiástico traz diversos conselhos aqui, todos eles relacionados ao falar. O primeiro conselho, o primeiro grupo de conselhos diz respeito a quando falar e quando calar. Depois, o tipo de conteúdo que deve ter realmente numa fala, e aí depois desemboca, claro, na questão dos pecados e mentiras, porque é a fala mal intencionada desde a sua origem. Bem, esse de quando falar e quando calar é seguido por diversos exemplos aqui, porque sempre se tem o seguinte, que o sábio é aquele que não fala muito, mas que tudo aquilo que fala se aproveita. Então, o sábio é aquele que fala pouco na hora certa e com a fala adequada, ou seja, ele resolve as coisas com poucas palavras. E o imprudente, ou às vezes chamado aqui de leviano, é aquele que fala demais, que fala, e o problema de falar demais é que termina caindo no risco de uma mentira, ou pior, de revelar um segredo. É isso que está em jogo aqui. Por isso, o livro do Eclesiástico lembra, se você fala muito, se você é muito dado a ficar falando, você cansa tanto a cabeça das pessoas que quando você precisa ser ouvido, ninguém quer mais te escutar. Mesmo quando você tem razão, ninguém mais te escuta. Agora, se você é uma pessoa reservada e que deixa que os outros possam falar, falem primeiro, estejam envolvidos ali, e com poucas palavras se resolve as coisas, você é uma pessoa que as pessoas terão uma estima, um bom gosto de ouvir, porque não se perde, se aprende muito e se resolve as coisas com o seu ponto de vista, com aquilo que você tem para dizer. Um exemplo até engraçado que tem aqui é aquele que tenta resolver as coisas com a multiplicação das palavras, né? Que é comparado a um eunuco que se aproxima aqui de um adolescente, né? De uma virgem, e que, como todos sabem, o eunuco é castrado, né? Ele se aproximar de um adolescente é projeto falido desde a origem. E é isso que é dito aqui. Aquele que tenta resolver as coisas assim, ele certamente vai se deflagrar numa grande frustração, porque não é a quantidade de palavras que vai de verdade resolver um problema, mas é a qualidade delas, e aí quanto menos, melhor. Nesse caso, como lembra sempre o Papa Francisco, o menos é mais. Menos palavras, mas mais acertadas, menos blá 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 e mais conversas centralizadas no assunto que realmente importa. Menos falação, menos fofoca, menos o que for, para que a gente possa então abrir a boca e falar somente verdades, e verdades que sejam caridosas e aproveitáveis na vida dos outros, aquilo que realmente
tem raiz. É isso que lembra o sábio aqui. Se você falar demais, no momento que você realmente precisar falar alguma coisa, ninguém mais dá conta de escutar o que você tem para dizer. Que maravilha, meu Senhor, é a Tua palavra. Que bom, Senhor, é ser instruído, conduzido, iluminado pela Tua sabedoria, porque o Senhor instrui e governa a nossa vida. Nós damos graças, louvores, bendizemos ao Senhor, nosso Deus, porque Ele é digno de todo louvor, toda honra, toda glória, porque a Sua palavra é vida para a nossa vida. A Tua palavra, Senhor, nos dá a direção do bem viver. Ao Teu nome o poder, a honra e a glória para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre nós, que seja sobre nossas casas, nossas famílias e sobre toda a nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe imensamente você. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família e deixe que a palavra de Deus ilumine todo o seu viver. Eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Deus abençoe você. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.